Olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira do Opinião Litoral. Vão analisar, comentar, discutir e brigar pelas notícias com você a executiva do ramo automotivo, a Cris Aragoni, e a jornalista Thaís Margarido. A gente vai começar conversando sobre uma atitude, uma iniciativa que tem sido tomada em outras prefeituras. Santos lançou um botão de alerta para as escolas. Praia Grande anunciou um aplicativo em que escolas públicas e também escolas particulares podem acionar a Guarda Civil Municipal. É uma das respostas possíveis à onda de violência que tomou conta do país em atentados às escolas e também em ameaças a atentados às escolas que alteram, que modificam, que prejudicam muito a rotina das aulas. Thaís, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Acho que foi um primeiro passo, né? Boa tarde, Cris. Boa tarde a quem nos acompanha. Paulinho, foi um primeiro passo. Eu acho que a parte do governo, da iniciativa pública, foi dado. O primeiro passo. Mas o problema vai muito além, né? O botão de pânico que Santos instalou, onde tem lá vinculado todos os gestores da área de educação, professores, inspetores de alunos, diretores, a Guarda Municipal e a própria Polícia Militar, que também acompanha, junto de dentro do CCO, do Centro de Controle Operacional, das câmeras. O problema vai além. Então, isso vem se discutindo. Eu acho que foi apenas o estopim. O Poder Público fez o passo dele. Olha, primeiro sinal de risco, acione o botão e imediatamente vai estar lá toda a composição que se faz necessária para evitar qualquer tragédia. Ok, o problema vai além, volto a repetir, Paulinho, começa lá em casa. E tem também a ver com fake news. Não é questão só da fake news de que vai ter o ataque ou não, mas o veículo de comunicação se transformou as redes sociais. Então, hoje, o celular é a babá eletrônica. Se antes era a televisão na década de 80, a década de 90 para 2000, o celular virou babá eletrônica. Então, hoje, pais da geração pós-moderna, que só trabalham pai e mãe o dia inteiro fora, chega em casa, o pouco de atenção que tem que dar por filho, ele fala para o filho está entretido dentro do quarto no celular. E aqui virou uma diretriz para jovens alienados que não têm em casa a base que nós tivemos. Então, acho que o problema vai além, acho que é só o início, tem que se discutir e tem que ter a junção de poder público, iniciativa privada sim, aí é quando eu digo das redes sociais, e sociedade, chamar os pais para a responsabilidade de educar os filhos, senão não tem como, o problema está na base. O governador de Goiás mandou prender o pai do jovem agressor. Em Santa Catarina, o governador mandou colocar um policial na porta de cada escola, intensificou as rondas. Algumas escolas proíbem celular, a situação, várias reações que ainda, mesmo no conjunto, não conseguem sanar esse problema, não é, Cris? Boa tarde. Boa tarde, audiência, boa tarde, Paulo. Boa tarde a colega aqui que veio comentar. É muito triste, né? Nós temos uma sociedade onde o poder público tem que instalar um botão de pânico para, em caso de qualquer emergência de violência nas escolas, que todo o aparato policial de estrutura dê a resposta mais rápido possível. Realmente, vamos dar os parabéns para a Prefeitura de Santos, mas só o fato de nós, como sociedade, termos que instalar esse tipo de ferramenta nas escolas. A escola ela é como a igreja. Eu vejo a escola como a igreja, assim, no sentido de um lugar sagrado, porque na igreja você vai rezar, vai, né, buscar a Deus. Na escola você vai buscar a sabedoria, você vai educar. O tempo que a criança passa na escola, todo o período escolar, aquilo vai ficar na memória e vai fornecer aspectos da sua própria personalidade. Ali você vai construir um cidadão, o que ele vai aprender, o convívio com os colegas, o convívio com os professores, é uma parte, sim, fundamental na construção da sociedade. Você hoje ter que colocar um botão de pânico é o pior pesadelo. Nós jamais imaginaríamos que iríamos chegar a um ponto como esse. O celular na escola é inadmissível, apesar de eu entender que nós temos recursos tecnológicos extraordinários que passa sim pelo celular, aplicativos, o próprio
o Google, a ferramenta Google Educacional, ela é fantástica. Você, hoje em dia, tem até disponibilidade de projeções holográficas nas escolas, na área de história, geografia e ciência. As ferramentas que você tem à disposição, elas antecipam estudos em anos, porque você abrevia o entendimento. A capacidade cognitiva, ela é ajudada pelas ferramentas que você tem hoje na tecnologia à disposição de todos. E, ao mesmo tempo, você tem essa mesma ferramentinha aqui, que é tão pródiga, espetacular. Eu sou fã do celular, eu sou uma nerd, e você é obrigado a proibir que ela seja utilizada nas escolas. É um mau uso, né? É um mau direcionado, o mau uso do equipamento. Todas as grandes invenções da humanidade foram aplicadas, usadas tanto para o bem como para o mal. Outros países investem, como o Canadá e a Finlândia, no acompanhamento psicológico dentro das escolas para prevenção. Comportamentos estranhos são detectados e podem prevenir esse tipo de ataque. Detecção de metais, o botão de pânico, o botão de alerta, né, o aplicativo de alerta, todas essas medidas, policial na porta da escola, pode ser muito tarde, porque o atentado, o crime é muito rápido. Quando alguma coisa tem o tempo de deslocamento da GCM, da Guarda Civil Municipal até a escola, tem o tempo de deslocamento do próprio guarda, do policial na porta da escola até o local, a sala de aula. Então, o acompanhamento psicológico talvez seja melhor, só que também não previne ataques que venham de fora da escola, como foi o caso, por exemplo, daquela professora assassinada em São Paulo. Unidades do Bom Prato começam a funcionar, Thaís, nos feriados e finais de semana. O Bom Prato é uma iniciativa do governo paulista bem interessante, né? Refeições a R$ 1,50. E no fim de semana, as pessoas que dependem dessas refeições continuam dependendo delas. Né? Exatamente. Bela iniciativa. Fome não tem hora e não tem vez. E hoje a gente sabe que ainda vivemos consequência do período pós-pandêmico, ou seja, ainda tem famílias se reestruturando financeiramente. Hoje, quem vai comer no Bom Prato não é só quem está em situação de rua, que fica ali mendigando, né, R$1, R$2 para poder se alimentar. Mas famílias inteiras, pai, esposa e filhos que no horário do almoço se deslocam lá para almoçar. Trabalhadores também, trabalhadores. Então, assim, é uma medida extremamente importante, positiva. Quem ganha é a população, e aí a gente entende como o poder público, de forma planejada e organizada, tem recurso que sai da fonte 1 do próprio cofre para poder atender a demanda da sociedade, proporcionar uma qualidade de vida melhor. Excelente iniciativa, a gente espera agora que isso realmente possa surtir um efeito aqui na nossa região, na Baixada Santista, e vale lembrar que aquele polêmico Bom Prato de São Vicente realmente também vai voltar a funcionar, vai voltar a servir mais de 1.800 refeições num local próximo da onde ele trabalhava. Então, acho que é o caminho, eu acho que os governos têm se sensibilizado, é o lado humano que precisa ser feito. Essa é a função da gestão pública. Em relação a esse Bom Prato de São Vicente, a gente recebeu aqui na semana passada a deputada Solange Freitas, ela que trouxe se empenhou muito nisso, né? Ela que conseguiu, pediu audiência com o secretário de Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento de Assistência Social do Governo do Estado de São Paulo, fez frente, foi lá, brigou até que ele desse um posicionamento, inclusive com prazo para reabertura, né? Deu para ela a incumbência de encontrar um local próximo da onde já era realizado o serviço de fornecimento de alimentos ali no centro de São Vicente, sem que prejudique, inclusive, o comércio local, porque depois que comem, quem está em situação de rua costuma ficar por ali, perambulando, e o comércio não quer, porque isso, de uma forma pejorativa, prejudica as vendas, né? Que é o que acontece hoje no centro de São Paulo. Cris. Nota 10 com louvor, né? Para essas iniciativas, nota 10, porque o cara, final de semana, ele vai fazer regime? Peraí, vamos todo mundo fazer regime final de semana. Molecada, fica todo mundo, final de semana a gente vai ficar magrinho. Pelo amor de Deus, nota 10 com louvor, é isso mesmo. E vocês comentaram da Solange, eu acho que fazia tempo que nós não tínhamos um grupo de parlamentares tão atuantes
no nosso, na nossa região como essa legislatura, tanto na federal como na estadual. Essa é a minha percepção. Eu acompanho, tenho o parlamentar, os dois que eu votei, mas eu acompanho todos os parlamentares de diversas correntes políticas e todos aí realmente debruçados para trazer benefícios e para resolver questões da nossa região. Isso é um ponto positivo. Voto consciente, né? Eu acho que o eleitor Voto da nossa consciente. região tem votado com consciência. Eu acho que toda essa discussão de direita e esquerda reativou dentro do brasileiro a vontade de ir para a urna, Paulinho. Isso mesmo. A vontade de, opa, há esperança, não, eu vou fazer. Seja para A ou para B, as pessoas voltaram para a urna e voltaram a escolher e analisar os seus candidatos. Talvez por isso essa polarização que hoje o país passa. Isso mesmo, deu um salto na qualidade dos parlamentares da nossa região. E isso vai trazer benefício real para a população, como é o caso do Bom Prato. É uma bancada mais robusta também, né? Porque na Câmara Federal tem o Alberto Mourão, o Paulo Alexandre Barbosa, tem o da Cunha, que é nascido em Santos, embora ele não tenha feito a carreira aqui, e tem a Rosana Vale. E na bancada estadual, além da Solange Freitas, o Caio França, o Paulo Correia e também o Tenente Coimbra. Paulo Mansur e o Tenente Coimbra. São 9 deputados, né? 9. 5 estaduais e 4 deputados federais, uma bancada mais forte do que das últimas vezes. Faz tempo que a gente não sente isso. Bem que a Cris lembrou, faz tempo que a gente não sente uma bancada, tanto na esfera estadual quanto federal, de representatividade da nossa região e com qualidade. Olha, tem uma pauta que a gente ainda não sabe a resposta direito, mas tem havido interrupções frequentes de energia no centro de Santos, no Canal 4, ali na região da Campos Melo, que é Encruzilhada, no Macuco, muita interrupção de energia, às vezes 9, 10 interrupções de energia numa noite, num intervalo muito pequeno. Isso aí, a CPFL ainda não explicou, explica só com a inteligência artificial, né, Cris? Mas isso aí pode produzir danos em eletrodomésticos. E aí é uma enrolação depois para a indenização, né? Paulo, eu acho até que poderia ser uma pauta aí para a turma do jornalismo da TV pesquisar. Vocês não acham que nós estamos tendo um número muito grande de incêndios em unidades residenciais em Santos? Toda hora você vai no Instagram, o apartamento tal pegou fogo, o apartamento tal pegou fogo. Quantos casos nos últimos 180 dias, acho que fica de lição de casa para alguém nos dar essa informação, você que está nos ouvindo, quantos casos foram relatados pelo jornalismo da nossa região de incidências de unidades que pegaram fogo? Daí você pensa, será que toda a fiação da nossa cidade é muito antiga? De fato prédios muito antigos, e você tem uma fiação, uma estrutura, é o que eu penso, tá? Essa é a Cris Aragoni tendo a minha própria percepção dos fatos, já que você não tem uma resposta oficial da turma da energia. Então, o que eu acho? Que pode ser que nós precisaremos fazer uma reestruturação na estrutura de fios elétricos da cidade toda. Por quê? Porque os prédios são antigos e hoje você tem quantas coisas? Cada cômodo tem uma televisão, cada cômodo tem uma TV, tem equipamentos, ar-condicionado. Então, existe aí uma sobrecarga visual. Só de você ver hoje a parafernália de eletrodomésticos que tem numa casa, você já se depara. Então, é isso. Tem tido realmente muitos incêndios e uma causa frequente de incêndios é a capacidade da fiação do sistema elétrico, das instalações elétricas, ser insuficiente para os novos equipamentos. A Cris tem razão. Alguns incêndios são causados por esse tipo de problema. Principalmente quando há uma potência de energia que é liberada pela própria concessionária. E a Cris reforçou muito bem, nem todo imóvel está preparado. O disjuntor que não tem a capacidade para receber aquela carga de energia, às vezes você troca o chuveiro, coisa simples, você troca o chuveiro da sua casa com uma capacidade elétrica maior para aquecer muito mais, mas o disjuntor que já recebe a carga de todos os eletrodomésticos não estão
preparados para receber. Recentemente eu vi uma reportagem, eu não lembro aonde, que falava justamente sobre isso. Um engenheiro elétrico explicando. Desde o Benjamin que você põe em casa ligando, o micro-ondas, o relógio digital da parede, a geladeira, e às vezes aquele próprio, o Benjamin não tem a capacidade para receber a descarga elétrica que ele recebe para fornecer para os equipamentos. Então assim, ou seja, para evitar acidentes, o ideal é a gente buscar um especialista, não precisa ser um engenheiro elétrico, mas alguém, um eletricista, que tenha conhecimento para poder fazer essa revisão. E isso pode ser... Agora, a gente também aguarda o parecer da concessionária, né, Paulinho? Há um problema na distribuição? Então, a gente precisa saber por que tem tido esses flashes, esses blackouts, né? Para amanhã eu vou providenciar isso, uma explicação da CPFL que ainda não recebi. Ela é a concessionária essa explicação. Gestora. Ela tem dado explicações, assim, a explicação só da inteligência artificial. Em alguns lugares houve alguma manutenção, mas não tem explicação. 4, 5 interrupções de energia numa noite, na Encruzilhada, no Canal 4, no centro de Santos, em vários lugares por aqui. No Imbaré também tem acontecido, em vários lugares. Relacionando os incêndios, eu lembro de um no Imbaré, um no Boqueirão, um na Presidente Wilson, em São Vicente, um no Itararé, em São Vicente. Vários incêndios aqui nos últimos, um na Floriano Peixoto, um flat. Canal 3. Vários incêndios nas últimas semanas, nos últimos meses, e essas causas, como disseram a Cris Aragone e a Thaís Margarido, precisam ser investigadas. A gente vai falar no próximo bloco também de uma explosão, mas aí provocada por vazamento de gás em Campos do Jordão no sábado à noite. A gente volta já já. Voltando com o Opinião Litoral desta segunda-feira, a Cris Aragone, executiva do ramo automotivo, a Thaís Margarido, jornalista, estão comentando as notícias com você. E uma dessas notícias é triste, começou mal a semana de aniversário da cidade, a charmosíssima cidade de Campos do Jordão, a 1.628 metros de altitude, faz aniversário de 148 anos no sábado, no dia 29. É sábado, né? Dia 29. E no sábado passado houve um incêndio que é interessante a gente comentar para que a gente tome cuidados para evitar esse tipo de coisa. Foi vazamento de gás, Thaís. Houve uma explosão nesse condomínio no Morro do Elefante, um condomínio de 32 unidades, 10 unidades foram... Lindo, né? 10 unidades foram afetadas e 4 pessoas foram feridas, uma em estado grave. GLP, né, o Paulinho, gás de cozinha? Então, aquela ligação... Provavelmente, né? As causas ainda estão sendo investigadas. Mas olha o risco, se é o gás encanado, o gás de cozinha encanado, algum momento teve vazamento. Ou na própria tubulação, ou diretamente no fogão, que geralmente é cooktop, porque já tem aquele compartimento especial para poder fazer a ligação com o gás. É um risco, precisa entender. Agora, se foi em um apartamento e afetou outras 9 unidades, pode ser na rede. Imagino que seja na rede que faz a ligação. A gente está supondo aqui, porque a gente não somos corpo de bombeiro, não somos bombeiros especializados para fazer análise, muito menos peritos, mas a gente supõe. Agora, isso preocupa, porque gás encanado, se é uma única ligação que vai passando pelas unidades, é o caso que aconteceu, pode ter afetado 10. Ou se foi o impacto da explosão numa única unidade que acabou afetando outras 9. Mas, assim, é algo muito perigoso. Eu até pensei que fosse, Paulinho, o gás para aquecer. Eu também achei de combustão, que fosse, né? Achei que fosse gás para aquecer. É comum em cidades frias, como Campos do Jordão, esse tipo de acidente também, gás de aquecimento. Isso, eu achei que fosse. Mas uma tragédia, e assim, agora requer buscar quem é o culpado. Sempre quando há uma tragédia como essa, busca-se o culpado. Na verdade, não é o culpado. O que houve, primeiro, o que ocasionou a explosão. Segundo, se for detectado problema de falta de infraestrutura ou de manutenção, aí tem que se buscar os culpados diretos. A gente falou dos incêndios na Baixada, mas explosões provocadas pelo gás também têm sido comuns, foram várias no Rio de Janeiro, né, Cris? É a mesma coisa, né, Paulo? Acho que a nossa estrutura das cidades antigas e não a manutenção não adequada, né?
Acredito que tenha sido isso, falta de manutenção ou manutenção não adequada. O gás encanado é utilizado no mundo inteiro. Então, qual é o percentual X de acidentes que você tem? Existe toda a infra, você tem um percentual X de riscos daquela a implantação de tecnologia ou de infraestrutura. Qual o percentual no mundo? X. O nosso está muito maior. Por quê? Porque não estamos fazendo a manutenção adequada. Simples assim. O problema é humano. É um problema humano, manutenção. Não dá para fazer gambiarra, jeitinho brasileiro. Vamos colocar aqui o fiozinho do gato, a instalação do gato, a instalação do cano que não é de cobre. Ah, não vai esse daí que é mais caro. Não dá, daí explode tudo, morre todo mundo. Não tem cabimento. Na instalação do VLT, nas obras do VLT na Campos Melo, aconteceu vazamento de gás. É comum, às vezes, roubo de equipamento provoca vazamentos de gás também. Não tão trágico como foi esse. Santos foi uma cidade que ficou muitos anos sem o gás distribuído por tubulação da Comgás, porque em 1967, a Cris e a Thaís não tinham nascido ainda, houve a explosão de um dos silos de gás, do gasômetro de Santos, que ficava na Rua Marechal Pego Júnior, aquela que tem um quartel do Exército na esquina com a Conselheiro Neves. Foi em 67, houve 300 pessoas feridas, foi um rastro de destruição com um raio de 5 quarteirões. A cidade ficou muitos e muitos anos sem ter gás distribuído por tubulação, a região já em teve função desse trauma. Né? Nós tivemos um incêndio E aí tubulação do Vila Socó, Socó, que aí era vazamento de petróleo na tubulação da Petrobras. Um tema bastante polêmico que vai chamar atenção nessa semana é o projeto de lei referente às fake news. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e a turma dele querem a votação do regime de urgência desse projeto, Cris, para quarta-feira. O que acontece? Se for regime de urgência, não passa pelas comissões o projeto e pode ser votado ainda nessa semana o projeto de lei das fake news. É o sonho de todo parlamentar, né? Acho que é o sonho de todos eles acabarem com o poder do indivíduo, sim. Porque esse telefone, aquilo que nós estávamos falando, essa maquininha, essa ferramenta maravilhosa, trouxe um admirável mundo novo. O poder saiu das mãos das corporações, aqui nós estamos no ambiente de uma televisão, da TV Cultura, saiu das mãos das corporações e caiu na mão do indivíduo. A Cris Aragoni pode ser produtora de conteúdo em qualquer lugar, em tempo real. E eu, Cris Aragoni, vou me responsabilizar por qualquer fofoca, mentira, fake news que eu venha a publicar nas minhas redes sociais. Em contrapartida, eu posso pegar flagrantes, aqueles flagrantes constrangedores que as autoridades não querem que seja divulgado. Então, por conta disso, eles querem um cala-boca geral e irrestrito. Cala a boca da galera. Só pode falar o que eu autorizar. É isso que eles querem. Calar a boca do povo brasileiro. Eu sou completamente contra proibir redes sociais. Isso voltar, olhar para trás 10 anos e colocar um cabresto na boca do povo brasileiro. Não se esqueçam, não teríamos desvendado toda a Operação Lava Jato, a Lava Jato que foi um banho de justiça, que desvendou toda aquela patifaria na Petrobras, teve muito apoio e muita divulgação aqui do telefone celular, onde todos nós pudemos ler e ouvir as falcatruas que aconteciam quando as autoridades se achavam escondidas pelas sombras. Thaís? Paulinho, eu concordo com a Cris em partes. Acho que o celular é uma ferramenta incrível, principalmente em relação a denúncias de fatos que foram concretizados. Então, realmente a população só teve acesso porque vazou. E assim, com os aplicativos, né, as redes sociais,
é que muitas conversas foram flagradas. Então, se tornaram provas materiais em relação a projetos de denúncia de corrupção, desvio de recurso público. Mas eu sou totalmente favorável a uma regulamentação do uso das redes sociais. Nós, como jornalistas, Paulinho, sabe por quê, Cris? Dói para nós que ficamos 4 anos num banco de faculdade, tivemos durante 4 anos aula de direito penal, aula de ética, de sociologia. A gente tem dentro de nós o peso da responsabilidade de noticiar alguma coisa. A gente foi moldado a buscar a fonte. Não estou dizendo que os veículos de comunicação, muitos são comerciais, a gente sabe disso, Cris, muitos são comerciais. Então, às vezes, nem tudo que nós jornalistas queremos divulgar, nem tudo que realmente é notícia, muitas vezes, o Paulinho sabe disso, por questões comerciais, somos podados de publicar. Mas quando há notícia, o fato real, tem coisas que não consegue nem o comercial, nem o poder aquisitivo impedir a divulgação. Então me dói ver às vezes o risco que a gente tem de fake news. Eu nunca vou esquecer, Paulinho, eu ainda estava na Record, como editora-chefe do jornal e apresentadora, o caso que nós tivemos aqui, Cris, na cidade do Guarujá, no Morrinhos, em que uma mulher morreu vítima de uma fake news. Então acho que precisa se regulamentar. Noticiou, qual é a fonte? Terá responsabilidade do aquilo que você publica. Bem levantado por você, Cris. Eu sou Cris Aragone, posso me tornar uma digital influencer, vou publicar tudo que eu quiser, mas vou me responsabilizar. Isso. Eu acho que falta isso, Paulinho. Regulamentar para não ter Fabianes, mundo afora, Brasil afora, sendo vítimas fatais de uma fake news. Então, as fake news, elas constituem, sem nenhuma dúvida, um dos grandes problemas do nosso tempo. Por quê? Elas constroem bolhas não só de desinformação, mas de crime. O rapaz que matou, o adolescente que matou a professora em São Paulo, ele foi orientado por uma subcomunidade no Twitter. Sim. Agora, a regulamentação, ela tem que passar longe de qualquer tipo de censura. O risco na regulamentação das fake news é você introduzir no país, por esse meio, qualquer tipo de censura que é completamente inaceitável. Então, é uma discussão muito complexa, que está sendo tocada muito rapidamente, não tem nenhum sentido. Não dá para se virar pauta de urgência. Daí, se virar pauta de urgência, vai ser votada dessa maneira, e aí tem aquela história esdrúxula do Brasil de lei que pega e lei que não pega, porque provavelmente vai ser uma lei que não vai pegar se for aprovada dessa maneira. E aí eu volto no que a Cris falou. Por que nós não temos acesso a exatamente o que está sendo discutido na minuta do PL? A gente não teve acesso do que vai ser debatido na Câmara. O que diz a minuta do PL? Olha, cada pessoa que escrever na sua própria rede social vai ter o algoritmo. A gente não tem ciência do que vai ser votado. É o que a Cris falou. Cadê o acesso à informação? Isso eu acho que é acesso à informação. Atenção, a imprensa tinha que divulgar, Paulinho. Olha, vai ser, de repente, votado em caráter de urgência o PL da fake news. O que diz o PL? Lá na tela, para a gente ter noção, olha, está dizendo no artigo 1, isso, no inciso 3º do artigo 4º. E para a gente ter noção, para evitar a censura que bem citado por você. Olha, militares do GSI disseram para a Polícia Federal em depoimento que não prenderam no dia 8 de janeiro porque se sentiram com a vida ameaçada, correram risco de vida. Isso é um despropósito tão grande. Qualquer policial militar que vai prender uma pessoa na rua corre risco de vida. É obrigação da pessoa atuar. E não dá nem para politizar essa questão, porque tem militar do GSI que disse isso, que foi nomeado pelo Bolsonaro, e tem militar do GSI que disse isso, que foi nomeado pelo Lula, Cris. Não é uma questão politizada essa. Cris, quem está falando a verdade? Os dois falaram. Olha, eu vou falar uma coisa. O militar está com medo de cumprir a obrigação dele de risco de vida. Então, a gente está frito, acabou, né? A polícia... Não tem mais segurança. A polícia está com medo de ser polícia. É isso? É sobre isso. Gente, faça-me um favor. Não dá. Essa coisa... vergonha, né? É uma vergonha. É uma resposta estapafúrdia. Vamos cavucar e ver o que está nessa confusão? Vamos cavucar e ver. Hoje mesmo saíram algumas imagens oficiais que o Alexandre de Moraes liberou geral, né? Então, cada hora você vê uma coisa. Então, você tem lá o cinegrafista... profissional, daí o cara fala, peraí, você tá gravando? Você vê ele falando, você tá gravando? Dele sim, daí o cara vai e joga o negócio. Então, parecia um teatro, enfim, é um teatro. Eu vendo as imagens, eu
posso pensar o que eu quiser, né? As imagens, não falo português, eu estou lá na Noruega vendo as imagens do dia 8, desde lá do comecinho, aquelas pessoas sendo conduzidas, que nem um boizinho lá, a polícia conduzido, daí chega lá na Praça dos Três Poderes, cadê as grades? Não tem grade, cadê o policiamento que normalmente, historicamente, diariamente, cadê aquela turma que ficava ali na porta? Não tem aquela turma. Então, cada um tem o direito de pensar o que quiser. Agora, com a liberação destas imagens, nós vamos poder ver quem é quem. O cara ali, nessa última que eu vi esses dias, hoje de manhã, é um cinegrafista profissional. E o cara fala, pô, tá gravando? Daí ele fala assim, daí ele ataca o negócio na porta. É uma resposta estapafúrdia, tem muito angu tem muito caroço nesse angu, vamos cavucar, vamos fazer uma delação premiada aí e ver o que se esconde por trás dessa confusão que envergonha a todos nós brasileiros, todos nós brasileiros, porque ali é patrimônio da sociedade. O que foi quebrado é patrimônio da sociedade. Muita coisa que foi ali, foi quebrado e destruído, é insubstituível. Então, se tem alguma maracutaia, vamos cavucar e desvendar tudo isso. Thaís? Concordo. Só vou ressaltar, aconteceu no dia 8 de janeiro. Nós já tínhamos comando, nós já tínhamos presidente empossado, já tínhamos ministros sendo nomeados, que já tinham sido nomeados. Então, eu acho que tem muita coisa. Por que só agora vieram à tona as imagens? Estavam em segredo de justiça. Por quê? Né? Eu acho assim, que tem muita coisa, eu concordo com a Cris, para se desvendar. Eu não vou falar de A ou B, mas eu vou ser bem sincera, para não ser em cima do muro. Para mim, isso é a opinião da Thaís Margarido. 8 de janeiro mostrou que o gigante acordou. Mostrou que as pessoas sabem o que querem e o que elas não querem. Não estou discutindo aqui a consequência do que aconteceu, a reunião na Praça dos Três Poderes, mas eu estou falando do ato, quando as pessoas decidiram se reunir e mostrar, nós estamos aqui. Agora, se chegou lá e virou uma desordem, com certeza começou por alguém. E aí virou esse tumulto generalizado. E a contenção que deveria ter para um Palácio da República não estava 100%. Por quê? Isso, é sobre isso. Por quê? É sobre isso. Normalmente ela estaria lá já todos os dias. Sabendo, detalhe, Cris, desculpa te interromper, sabendo, Paulinho, quantos ônibus a polícia já tinha acesso que estavam chegando? Isso. Olha, vamos reforçar, põe todo mundo aqui, é pacífico, então tá, a gente vai fazer o cordão de isolamento, ninguém invade patrimônio nenhum. Olha, tem mais de 20, são 30 ônibus que chegaram só pela ala norte. Inclusive daqui de Santos. E daí vai lá aquele povo sendo conduzido. Olha lá, gente, as imagens, Cris. Olha lá, não. Vamos lá, aí, turma. É fácil a segurança da Praça dos Três Poderes é atribuição do governo do Distrito Federal. Que está preso até hoje. O governador Ibanez Rocha, secretário de Segurança era o Anderson Torres. Isso. Mas os prédios, especificamente, esses têm segurança militar e federal. Então, é para todo lado aí. É governador então, Ibanez Rocha, Anderson Torres, comando do Exército. Se for aplicar a isonomia da decisão, o nosso ministro tem que ou mandar prender todos, Dino e etc., ou mandar soltar o Anderson Torres. Vamos lá na isonomia. Dino, não há nenhuma porque prova. O Flávio Dino, Mas durante a noite ele falou. O Flávio Dino falou, vai morrer gente, não é isso que ele falou? Vai morrer gente. Se ele já sabia que ele tinha informações e tomou as providências. Ele tinha as informações, ele tomou as providências cabíveis. O Ibanez Rocha, que foi destituído do cargo, por isso foi afastado do cargo, e o Anderson Torres, que está preso, é que não tomaram as providências pelo governo de Brasília. Mas tem militar também envolvido, tem GSI envolvido, tem gente do governo Lula também envolvida. Aqui no Opinião Litoral, nós sempre manifestamos o apoio aqui, ou uma opinião favorável à CPMI, porque a investigação pela polícia e pela justiça, ela não fica acessível ao público como uma investigação da CPMI, até porque essa CPMI, ela vai ter tanto a oposição como a situação falando, e tem um ditado antigo que diz que briga de comadre é que se sabe a verdade, né? A oposição e situação brigando, a verdade vai aparecer
para o público, embora a CPI a gente sabe que é sempre circense, né? Muita gente usa como palanque, como tribuna. Mas deve haver, sim, a CPMI, nós sempre entendemos isso aqui no Opinião Litoral. Até na semana passada, nós citamos uma música do Gilberto Gil, Realce, do século passado, que fala quanto mais purpurina, melhor, né? Quanto mais transparência, nesse caso, melhor, né? Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral desta segunda-feira, Thaís Margarido, jornalista, a Cris Aragoni, executiva do setor automotivo, estão comentando, analisando as notícias com você. Achei até que elas brigaram menos do que eu esperava com essa notícia do GSI e das fake news. A briga foi mais nos bastidores. Agora, o presidente Lula, em Portugal, ele voltou a criticar as privatizações. As privatizações têm dois lados, né? O PT chamou de privataria as privatizações feitas no governo Fernando Henrique, mas é graças a ela que nós temos todos os celulares hoje, sem nenhuma dúvida, graças à privatização do setor telefônico. Tem privatizações que são mais difíceis de entender, a da Autoridade Portuária de Santos. Por que privatizar a Autoridade Portuária, se a operação já é privatizada? A da Sabesp, porque é o controle acionário de uma empresa que toma decisões também políticas, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, não deu certo. Então, tem privatizações que precisam ser discutidas. Mas o presidente Lula, Thaís, ele também falou sobre a guerra da Ucrânia na semana passada em Portugal e foi questionado pela jornalista portuguesa e aí ele deu uma de desentendido, né? Eu brinquei dizendo assim, aquele estava em Portugal, faltou tradutor. Será que foi isso que aconteceu, querido? A verdade é uma só. Criticou-se tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo que ele falava, né? Quando saía no cercadinho toda manhã, que ele recebia a imprensa, mas hoje o que a gente tem visto são palavras desastrosas que têm saído da boca do presidente que o povo elegeu. Isso é muito triste. Todo o Brasil se solidarizou com a guerra absurda que ainda persiste da Rússia com a Ucrânia e viu a coragem do presidente da Ucrânia, que na época foi para frente, ainda está à frente defendendo o seu país, briga por poder, por espaço, por questão econômica do território que a Ucrânia tem hoje, e o presidente fala que a culpa é entre ucranianos e russos, quando na verdade a gente sabe muito bem que a disputa é de poder. Agora, quando ele foi questionado, é porque realmente ele colocou a mão na cabeça e falou, meu Deus, ou a idade começou a me afetar, ou realmente os ares europeus me deixaram confusos, para não falar outra coisa, né? Paulinho, pera um pouquinho, ele é presidente, ele perdeu a noção, porque a gente sabe que, na verdade, foi eleito o Lula, não o PT. Aquele carisma do presidente, só que será que ele está em condições? Porque esteja de que lado estiver a razão, Deus, né? Na invasão da Ucrânia, na hora que invadiu, acabou a razão. Gente, acabou a razão. Invadiu um país que é soberano, acabou, né? Acabou. O Brasil tem um histórico de lutar contra as guerras. O Brasil tem um histórico de ser o país que cultua a paz, é o país que recebe todos os estrangeiros aqui, é o país de portas abertas, é o país do samba, é o do futebol, é o país da alegria, é um país super solidário, um país que recebe todo mundo, e o nosso presidente vai lá e para. Culpabilizar o invadido parece que é coisa que o Lula fora da caixinha mesmo. Sim, né, sim. Olha, ter o presidente Lula à frente do executivo, ser uma instituição, porque o cara ele não é uma pessoa física, ele é uma instituição, já constrange a todas as outras pessoas, porque ali você tem uma pessoa, um CPF envolvido com vários processos, um CPF que foi condenado por 38 juízes em 3 instâncias, inclusive no STF, que depois o STF ele reconsiderou uma decisão do Pleno. E o Lula acabou sendo solto numa manobra jurídica para disputar a eleição. Enfim, o resumo da ópera todos nós
já sabemos. Só que quando o Lula, quando todo esse consórcio de imprensa e o establishment da política apostou suas fichas no Lula, apostou muito pelo recall do que tinha sido o governo do Lula lá atrás. Só que em 2003 o país era outro, eram outras diversidades, as dificuldades internacionais eram diferentes. Nós pegamos o grande bull das commodities. O Brasil, naquele espaço, o Lula, no governo que ele teve, de 2003 a 2010, né, 2009, 2010, ele pegou praticamente uma mega-sena acumulada por ano, porque estávamos vivendo uma grande bull das commodities e o Brasil sendo um grande exportador de commodities. Então, ele viveu num outro momento. Hoje, a economia brasileira é muito complexa. Hoje, o mundo está completamente diferente, muito sofisticado, uma economia diversificada, complexa, comunicação democratizada com o uso do celular. E ele não mudou absolutamente nada. Verdade seja dita, ele não mentiu durante a campanha, ele disse que faria o que ele está fazendo, verdade seja dita, ele disse que ele faria o que ele está fazendo. Ele não mudou a maneira dele pensar, ele não reconsiderou pensamentos antigos e retrógrados. Para ele pensa corretamente e ele faz questão de admitir o seu pensamento político. O constrangedor é para quem achava que estava votando no Lula Paz e Amor. O Armínio Fraga, por exemplo, recebeu o selinho "Tô com medo". Agora, tem um comentarista aqui do programa, o Roberto Mohamed, que fala com razão, falava já ano passado, que no final de outubro do ano passado, na eleição, né, no segundo turno, a gente iria escolher entre qual desgraça era pior para o país, ou o Bolsonaro ou Lula. É a opinião do Mohamed. Eu compartilho um pouquinho, acho que as opções que a gente tinha eram muito ruins. A gente tem comentado aqui sintomas de uma doença social. Na semana passada a gente comentou o caso de um roubo de bicicleta amarrado, a bicicleta com cadeado num poste em Mongaguá. O ladrão arrancou o poste, levou a bicicleta junto com o poste. Eu imaginei o dono da bicicleta chegando à desolação, né? Não tem nem o poste mais onde ele amarrou. O sujeito levou o poste de metal em cima da bicicleta. A briga de torcedores do Cerro Porteño com o Santos, em Guarujá, em Pitangueiras, vandalizaram Pitangueiras. O Cerro Porteño disputa outro campeonato, a Libertadores, o Santos e a Copa Sul-Americana. A gente não pode andar mais com uma camisa de clube na rua. Agora, sempre as notícias da Cracolândia em São Paulo são sintomas dessa doença social que a gente vive, né, que a gente vê todos os dias nas ruas. Um bando saqueou uma loja na Cracolândia e escondeu computadores em bueiros, Cris. É horrível, né, Paulo? Paula, a justiça, ela serve como ela é uma ferramenta de civilização. É isso que eu vejo. Quando nós todos, qualquer um de nós, quando nós recorremos à justiça, nós estamos em busca de reparação. Sem a justiça, a sociedade vira olho por olho, dente por dente. Então, o mau exemplo, o bom exemplo vem de cima e o mau exemplo também. Como nós temos, acabamos de comentar do presidente Lula, um CPF, estou falando um CPF para não adjetivizar, um CPF com uma série de problemas, relativizado ali através de manobras jurídicas. Isso é um mau exemplo, é a figura máxima do país, o posto máximo do executivo, é a fotografia, a representatividade do povo brasileiro e da sociedade como um todo. O mau exemplo vem de cima, então eu posso arrancar o poste, que não vai acontecer nada, eu vou pôr a camisa do Santos, eu vou dar um tiro no corintiano, o que vai acontecer? Eu vou pagar lá na audiência de custódia uma graninha. Então, o mau exemplo vem de cima, já que a justiça não cumpre o seu papel de mediar os conflitos da sociedade, punir quem deve punir para que a outra pessoa querendo cometer o mesmo crime não tem essa coragem. Mas não, a justiça virou um puxadinho do que o juiz quiser. Depende ali de quem está o nome do processo.
define quem é o nome do processo, ele vai para um lado ou vai para o outro. Então, a gente está muito perto daquele tempo antigo, olho por olho, dente por dente. Paulinha, a Cris está certa. Sou obrigada a concordar. A sensação que hoje nós temos é de impunidade no país. E parece que ela aumentou depois das eleições. Então, assim, e muitos pensam, principalmente os conservadores, como é que eu coloco sentado na cadeira do presidente da República alguém que foi preso e que ainda está sendo julgado? O Supremo reconsiderou alguns argumentos, mas um processo ainda continua, ele está sentado na cadeira. E a gente teve um caso recente aqui na Baixada também, em que o prefeito foi preso com provas materiais de desvio de dinheiro da área da saúde no momento de pandemia e foi reconduzido ao cargo. E, pasmem, o mesmo advogado que faz parte do corpo clínico do presidente é o mesmo advogado que colocou o prefeito na cadeira de volta. Então, Paulinho, se o exemplo não vem de cima, a sensação assim, ele está sentado lá, ele roubou, furtou, está sentado lá, por que eu não vou poder fazer o mesmo? Leva o pó. Então, isso é verdade. E olha, veja só a gravidade em que a gente... É preciso dar um basta, gente. É preciso realmente que a justiça se faça ser justa, imparcial e que preze pela Constituição que está aí. É um livro, ó. A Constituição está aí, é um livro. Vamos pegar, voltar a ler, vamos discutir a redução da maioridade penal novamente. Vamos trazer. É isso que o parlamentar também tem que fazer. Né? Não é só mandar emenda, que isso a gente sabe que é bom, mas é começar a estudar o regimento e o planejamento do país. Eu vou ser bem sincera, porque eu não sei o que vai acontecer. Paulinha, é muito sério. Parece que a sensação de impunidade aumentou absurdamente. Então, se a justiça não tem justiça para ele, também não vai ter para mim. O que está acontecendo na escola é a mesma coisa. Gente, tudo isso é reflexo de um ponto central. De um ponto. Se o presidente da República, o CPF, como diz a Cris, é inocente, então, até que se prove, hoje é o contrário, ele ainda é culpado. Até que se prove a inocência. Então, a mesma coisa, o mesmo caso aqui na Baixada. Se ele é inocente, então que se prove a inocência. Até o momento, ele ainda corre inquérito. A justiça, ela é diferente para as pessoas. Em Guarujá, tem um ex-vereador preso por rachadinha, não tem o Givaldo do Açougue? Isso, está foragido da justiça. Então, mas ele foi condenado, tramitou em julgado. O crime dele qual é? Rachadinha. O presidente da Câmara, Arthur Lira, foi condenado por rachadinha, que na verdade no caso dele era uma rachadona, um canyon, não era nem uma rachadinha, e teve o processo anulado, igual o Lula. Então, o filho do presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, todos os indícios claros de rachadinha, nem responder processo respondeu até agora. Então, é diferente a justiça para o Givaldo do Açougue, para o Arthur Lira e para o Flávio Bolsonaro. Paulinha, aquele caso que a gente sempre falava, nós cobrimos muito factual, da mãe que é presa dentro do mercado furtando leite em pó. Ela vai presa. E muitas vezes sofre até, tem um caso de uma empregada doméstica que perdeu a visão, né, na cadeia por furtar alguma coisa para comer. Ela é julgada da mesma maneira Para terminar com um pouquinho mais de otimismo, pra cima. Mas tem um estudo de um psicólogo americano sobre segredos, e ele fala que cada um de nós, em média, guarda 13 segredos, 5 dos quais a gente não comenta com ninguém. Imagina esses que a gente citou. Você tem esses 13 segredos, Cris? Eu não tenho, hein? A minha vida tá monótona, hein? Caramba, minha vida tá monótona. Eu fico sabendo das coisas por aí, mas minha vida anda tão monótona, eu não tenho, não, viu? Esses segredos, eles normalmente são em relação a consumo de drogas, em ocasiões na vida em que houve consumo de drogas, crenças, desejo romântico, a pessoa é afim, paquera, uma pessoa mas não tem coragem de confessar, comportamento sexual, tem várias áreas em que esses segredos existem, tá? E você não tem 13 segredos, não? Olha, eu tenho que parar e buscar lá na memória. Se eles estão armazenados, eu devo buscar. Ao longo dos 45 anos, alguma coisa deve estar lá guardadinha, mas eu preciso parar e pensar. Mas que é formidável. Agora imagina, se eu tiver vida até os 80, vai que eu tenha mais 40 anos, 45. Quantos segredos, hein, Thaís? Eu vou guardar na minha vida, porque tem muita coisa para acontecer, Paulinho. As duas ficaram em cima do muro, né? Nos intervalos, elas brigaram comigo e na questão dos segredos, elas ficaram em cima do muro. Eu também vou pensar com a Thaís para ver se eu tenho esses 13 segredos ou não. Alguns eu sei que tenho. A gente chegou ao final do Opinião Litoral, agradecendo a participação da Cris Aragone, da Thaís Margarido, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição.
Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 ou pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima semana para você que você merece.